Então, quais são os benefícios dessa questão da gestão linha? O primeiro ponto é a melhor resposta à gestão da demanda. Então, eu começo a entregar uma resposta melhor para o mercado. Eu consigo absorver mais rapidamente e reagir mais rapidamente com as variações. As empresas que vão prosperar pós-crise nesse momento são as que vão reagir mais rápido, as que são mais flexíveis para a retomada depois que o coronavírus acabar, ou que ele reduzir pelo menos. Então isso vai dar para nós competitividade. Eu tenho que trabalhar com confiabilidade, com estabilidade de fornecimento para reduzir os desperdícios. O tempo de abastecimento ele tem que ser conhecido e muita empresa trabalha e não conhece o próprio lead time. Fulano, qual que é o seu tempo de abastecimento de aço? Eu compro para 30 dias, isso não é lead time. Eu preciso entender exatamente o que está dentro desse processo, desse fluxo. Qualidade assegurada, fazer certo da primeira vez, custo controlado e competitivo e com processos conhecidos, claro. Então, começo a pensar melhoria constante, melhorias contínuas a partir da aplicação dessas ferramentas. Então, toda melhoria, ela acontece a partir de um desvio, ou de um problema, ou de uma necessidade de se trazer um estado futuro melhor que o estado presente. E ela é contínua até certo ponto. Por quê? Quando eu trabalho ferramentas de melhoria contínua, eu saio de um estado atual para um estado futuro, mas existe uma questão de estabilização desses processos, senão eu vou ter algum tipo de revés. Do estado futuro para o próximo estado futuro são outras ferramentas e outros processos de melhoria. E a gente também trabalha o ponto de estabilização. E isso vai ser feito até que não seja mais possível melhorar o processo. Eu já estou no limite da minha tecnologia, no limite da minha operação, no limite da minha estrutura física. Qual é o próximo passo? Nós precisamos trabalhar em investimento. E as empresas inteligentes, elas não investem antes de ter o processo no ponto de excelência, que é o trabalho da melhoria contínua do Kaizen. Quando eu tenho processos excelentes e eu faço um investimento, eu potencializo a minha capacidade de produção e de entrega de valor. Se ele não está no estado excelente ainda, e por isso é importante trabalhar a melhoria contínua, e eu faço um investimento, eu amplio o problema junto com o meu investimento. Então, se eu tenho um armazém ineficiente, eu dobro o tamanho da ineficiência, eu vou quadruplicar o número dos meus problemas. Se eu tenho uma fábrica ineficiente, eu dobro o número, a quantidade de máquinas e dobro a minha capacidade de produção, eu vou quadruplicar, quintuplicar o meu número de problemas, porque eu não estou sendo eficiente, eu estou ampliando também a minha ineficiência. Quer comentar alguma coisa aqui, Bia? Então, sempre falo essa questão da gente ter o período de estabilizar a melhoria, né? Geralmente o pessoal, quando a gente faz Kaizen, acontece bastante uma coisa que eu foco bastante é do Kaizen nunca ser uma semana oba-oba, digamos assim, né? De você aplicar a melhoria e na segunda ou terceira semana depois já não está mais acontecendo. Então, a questão de você estabilizar todas as ideias é o que de fato é primordial para a sustentação dos resultados, né? Por isso a importância da gente passar pelo menos 1 ou 2 meses monitorando os indicadores que saíram dos projetos. Então, sempre é importante ficar de olho nisso. Legal. Tem empresa que eu conheço que a semana Kaizen dura exatamente uma semana. Ela começa na segunda e termina na sexta e depois só vai falar disso ano que vem, né? Exatamente. É uma judiação. E saindo do ambiente, expandindo... Paulo, desculpa te interromper, mas me fez rir, né? O pessoal bate aquelas fotos bonitas e tal, manda para o presidente da empresa e tal, e passa 1, 2 meses, o presidente, deixa eu ver o resultado, não tem nada, né? Aquele famoso voo de galinha. O cara não tem um A3 atualizado, né, Fernando? Bateu uma foto só. Eu sempre falo que, na verdade, os resultados da melhoria começam depois do fim do evento, né? Depois do fim do evento é que começa, é isso mesmo. Exatamente. Então, saindo um pouco fora disso aí, a gente pensa em 6 pontos-chave, tá? Primeiro, a qualidade total e imediata. Isso pode ser aplicado numa simples conferência de nota fiscal dentro do escritório. Isso pode ser aplicado num processo de compras. Isso pode ser aplicado num processo de manutenção. Então, a qualidade total e imediata, ela já me entrega a peça correta para a próxima etapa. E isso faz com que eu minimize o desperdício. O primeiro desperdício que você mata com metodologia Lean é o retrabalho. O retrabalho é um esforço que você coloca ali, é trabalho de pessoas, é recursos, é material que o cliente não vai pagar mais por isso. Isso sai do seu resultado.
Melhoria contínua é o terceiro pilar. É muito importante trabalhar esse ponto-chave de melhoria contínua para que isso faça parte da essência e da cultura da empresa. Trabalhar processos puxado o máximo possível. A gente sabe que em alguns pontos da cadeia não é possível trabalhar processo puxado, mas em todos os que são possíveis, trabalhar essa metodologia. Flexibilidade, que é essencial para conseguir manobrar nesses períodos de incerteza e de crise. E a questão de estabilização e alinhamento com os fornecedores. Trabalhar uma rede de abastecimento confiável, confiar no fornecedor, ajudar o fornecedor a se desenvolver com você. Os dois ganham. Você vai ter um fornecedor confiável e vai com certeza ter um preço mais competitivo porque o seu fornecedor eliminou os desperdícios da cadeia dele. E você não paga pelo desperdício dele. Então isso traz também questões e ganhos financeiros para os dois lados. Ele te entrega melhor e você paga menos. E aí a gente pensa... Paulo Oi, Rodrigues, Antônio. tudo bem? Tudo bem. Fernanda, eu não sei como é que tá a dinâmica aí, se eu posso perguntar, como é que você se preparou? Fernando, tá no Tá mudo. mudo, Paulo. Ô, Fernando, desculpa. Abriu o microfone aqui. Paulo, o Rodrigues é diretor de logística, né? Então especialista na área do supply chain aí e tudo mais, que eu até falei, olha, vocês dois se conheceram o ano passado aí, durante aquele nosso evento aqui, e falei para ele, faz umas perguntas bem difíceis para o Paulo aí, para justificar a vinda dele. Fique à vontade, Porque eu peguei um ponto aí, a bola quicando, que é esse ponto de fornecedores, né, que ajuda no desenvolvimento de aplicação das metodologias, né? E eu não sei se tu já pode, se a porta está aberta, se eu posso bater. Posso bater? Você quer perguntar? Pode perguntar. Pois é, A peguei gente com a tinha bola quicando pensado em agora. colocar as perguntas no final, Rodrigues, mas No fica à final, né? vontade. Uhum. Então tá, então é porque eu tô com medo de esquecer aqui, né? Anota num cantinho aí, mas Mas já que não eu perde empurrei a não. porta, cara, já empurrei a porta, agora então deixa eu perguntar aqui, Pergunta. A gente está passando por eu trabalho numa empresa de lácteos, né, na empresa no setor de alimentos. Uhum. E uma coisa muito comum no mercado, às vezes o fornecedor não querer se envolver com o problema do seu cliente, né? Uma delas é a experiência que eu passei agora há pouco, que é poder tentar reduzir nossos estoques de peças, componentes eletrônicos, e aí eu chamei o principal fornecedor para o jogo. Disse, olha, eu tenho aqui 10 milhões de peças, como é que eu faço? Eu consumo 10 milhões por ano, então eu tenho um ano de peça dentro de casa. Eu quero trabalhar com 6 meses. Eu te dou minha programação de plano de manutenção de 3 meses. Me ajude a reduzir isso aqui pela metade, né? Eu fico com o dobro do que eu preciso. Rapaz, isso foi uma novela, o fornecedor querer entrar nesse jogo comigo, né? É um divisor de águas aí, né? Alguns fornecedores É difícil. se inserirem dentro do negócio, sabe? Como participação desse É difícil, negócio Rodrigues, parcial. porque não é só no Brasil, tá? Na América Latina inteira, nós ainda não temos uma maturidade de colaboração dentro da cadeia. Nós não temos isso culturalmente dentro do nosso povo. Então, se você trabalha com o comercial, se o seu contato do fornecedor é um cara comercial, ele tá preocupado em empurrar um pedido para você no fim do mês. Ele não vai querer pegar estoque de volta. Se você consegue estreitar essa relação, e aqui a gente está falando de trabalhar algumas ferramentas básicas para abrir caminho para um strategic sourcing, por exemplo, que é onde você vai ter um relacionamento mais avançado com esse fornecedor, onde você combina as regras comerciais entre os comerciais, entre comprador e vendedor, e as regras operacionais são separadas, é entre você que está na operação e o cara da operação do seu fornecedor. E aí vocês equilibram essas quantidades num processo mais alinhado. Acho que essa visão de fornecedor, Paulo, ela muda quando o fornecedor entende que para ele continuar te tendo como cliente, ele precisa que você tenha um negócio sustentável. Por isso ele se preocupar com o seu resultado também. É o que a gente vê, por exemplo, numa realidade, dá um exemplo aqui clássico, né, da Toyota, que a gente tem todos os fornecedores ao redor da fábrica, né, para facilitar toda a questão de abastecimento e que o próprio time de excelência operacional faz aplicações de melhoria contínua dentro do fornecedor. Sim, aí já é um contrato diferenciado, né? Nos condomínios logísticos, a dedicação é exclusiva para a Toyota e eles têm, inclusive, cláusulas de ganho de performance nos contratos, né? Coisa que quando a gente volta para o nosso
Para os nossos negócios fora desse modelo é muito difícil, porque o contrato de melhoria, ele exige compromisso, ele exige sigilo de informação, ele exige algumas tratativas de confidencialidade e de construção de confiança. É muito normal ainda nas empresas, quando a gente trabalha fornecimento de peças, seja para manutenção, seja algumas até para produção, ter aquela famosa 3 cotações, eu tenho que brigar, arrancar sangue do fornecedor até ele me dar o menor preço. Então, é complicado manobrar nesse meio, porque muitas das vezes a gente tenta ir por um lado de tentar desenvolver uma situação de cooperação entre cliente e fornecedor, e num caso de uma crise, aí o meu gerente de compras, por exemplo, vira para o fornecedor e fala, fornecedor, se vira, eu cortei os pedidos, eu não vou cumprir o meu compromisso. E aí a gente que está do lado de cá, na operação, na logística, no abastecimento, tem que, ok, desculpa fornecedor, o chefe mandou não comprar. Então essa nossa postura, eu vi muito isso dentro da Bosch, fornecedores que a gente disponibilizava especialistas em Lean e outras frentes, vinha, desenvolvia, trazia o produto da China para o Brasil para fabricar no Brasil, primeira variação do dólar, vinha um mega master diretor lá de compras e falava, fornecedor, a partir de semana que vem você não manda mais uma nota fiscal para mim, eu vou comprar do indiano. Mas eu tenho 6 meses de estoque aqui no meu pipeline. Se vira, fornecedor. Eu vi isso acontecer não uma vez, várias vezes. Então isso é o tipo de relação que desgasta e acaba impossibilitando da gente ter esse desenvolvimento mais avançado, mais maduro. Isso acontece muito. Rodrigues, se ficou mais alguma coisa, eu respondi? Não, pode tocar. Depois eu... A gente consegue voltar nesse assunto depois mais no final, tá? Então a gente entra na questão do pensamento enxuto, que vai guiar as nossas decisões na operação. Primeiro ponto desse pensamento é discutir o valor. O que é valor para o meu cliente? O que está fazendo o meu cliente se dispor a pagar pelo meu produto ou pelo meu serviço? E qual é o fluxo do valor, que é a movimentação disso ao longo da minha cadeia, desde ali do meu ponto de suprimentos, né, do primeiro abastecimento, até a entrega do consumidor final. Vou conseguir trabalhar fluxo contínuo, eu tenho que manter essa cadeia em movimento o máximo possível. Eu preciso manter a fila do restaurante andando, eu preciso manter a fila de atendimento no pronto-socorro andando e não parada. Produção puxada, é o meu cliente que determina a aplicação dos meus recursos. É o meu cliente que determina quantas pessoas eu coloco atendendo o caixa do banco. É o meu cliente que determina quantas maquininhas de cartão de crédito eu tenho que ter ali na ponta do restaurante. Então isso vai me dar alguns ganhos. Perfeição, fazer certo da primeira vez. Se eu vendo um produto com defeito, eu posso causar um dano para o meu cliente, mas eu também vou causar um prejuízo. Isso vai contra a criação de valor, que é a questão do primeiro pilar do nosso pensamento enxuto. E aí existem várias ferramentas que a gente pontua para trabalhar tudo isso. Então eu posso começar, por exemplo, com a tratativa de 5S. Onde eu vou separar o que presta do que não presta, o que o que deve ficar próximo, o que deve ficar mais distante. Eu vou trabalhar questões de melhoria contínua. Eu identifico as oportunidades, trabalho processos de maneira estruturada, trabalho estabilização e desenvolvo o meu time para absorver essa melhoria. Eu trabalho o mapeamento do fluxo de valor, onde eu vou identificar quais são os pontos críticos da minha operação e quais são os pontos que eu preciso atuar, que não estão de acordo com o ideal. Mapa de estado presente, mapa de estado futuro, eu preciso saber onde eu estou e para onde eu vou, como eu trabalho o fluxo contínuo e o valor. Isso também é muito importante. Como eu vou fazer as medições e quais ferramentas eu uso para gerenciar esse fluxo contínuo. Como eu vou trabalhar também, um outro ponto importante, a padronização do meu trabalho, para que ele seja repetitivo perfeitamente, para que eu garanta a repetição do meu trabalho de maneira excelente e evite variações durante a repetição. O Paulo dirige de um jeito, o Fernando dirige de outro jeito, o Rodrigues dirige de um terceiro jeito. Qual vai ser a padronização dessa atividade para que a gente tenha performances comparáveis dentro da minha operação? Então isso é importante. O Kanban, que é uma ferramenta excelente também, ela não pode ser usada de qualquer maneira, de qualquer jeito.
O just-in-time, que combinado com o Kanban pode trazer benefícios absurdamente grandes dentro das cadeias de suprimentos. A construção dos indicadores, que lógico, todo mundo gosta de trabalhar gestão à vista quando a gente pensa em ferramenta Lean ou em processos Lean, mas eu preciso também de indicadores e KPIs que sejam úteis e me promovam e me forneçam informações importantes para a tomada de decisão. O relatório A3, que é uma ferramenta excelente para trabalhar problema e processos de investigação de maneira racional, e o PDCA, que é também uma ferramenta de melhoria contínua estruturada que me permite, desde o início, fazer uma tratativa correta de um problema com uma entrega bem efetiva. Então, o conhecimento e a aplicação das ferramentas Lean, elas vão ser importantes a partir do momento que eu conheça bem o meu processo também. Então, todo o processo de melhoria, ele começa com o domínio do processo. Então, se eu sou um especialista em manufatura, os meus projetos de melhoria vão ser em manufatura. Eu vou combinar o meu conhecimento de manufatura com as ferramentas. Eu vou combinar o meu conhecimento de finanças com as ferramentas, de logística com as ferramentas. Essa combinação é importante. Eu dei um exemplo para o Fernando e para a Bia esses dias, que é o seguinte: se eu tenho uma lâmpada para trocar, eu posso pegar uma pessoa aleatoriamente e falar, toma aqui uma lâmpada, um martelo e uma escada, sobe lá e troca. Muitas vezes a gente recebe ordem assim na empresa. E aí a pessoa vai, quebra a lâmpada, se machuca, volta e fala assim, Paulo, ó, a lâmpada não presta, o martelo é uma droga e eu vou ficar em casa porque eu cortei o dedo. Então a gente começa a pensar o seguinte, será que a pessoa era a pessoa indicada para trocar a lâmpada? Será que o martelo é a melhor ferramenta para trocar uma lâmpada? Será que eu dei uma instrução clara para a pessoa de como trocar essa lâmpada e o que ela deveria fazer? Então a gente faz isso muitas vezes dentro dos processos, dentro das empresas. Se eu entro, por exemplo, em uma empresa e eu tento fazer uma implementação de Kanban em um processo que não encaixa Kanban, eu vou falar que o Kanban é uma droga e as ferramentas Lean não prestam. Então eu preciso saber como aplicar. Se eu faço, como a gente falou... Quanto mais personalizado for, né, Paulo? Exatamente. Quanto mais personalizado for o processo, o Kanban não se encaixa, né? Exato. Quantas empresas a gente conhece que faz a Semana Kaizen que é só para sair no jornalzinho da firma? E quantas empresas a gente também conhece que levam esse processo a sério e entregam milhões e milhões todos os anos de melhoria? Então, vai de saber como eu encaixo a minha situação com a minha ferramenta. A ferramenta tem que ser certa. Eu não consigo usar PDCA para qualquer coisa, da mesma maneira que eu não uso um Ishikawa para qualquer coisa. Da mesma maneira que o 5S, ele não necessariamente é a primeira ferramenta que eu vou aplicar em todos os lugares. Então, esse conhecimento faz parte da formação do gestor e é muito importante o domínio disso para que ele consiga aplicar da maneira correta. E aí a gente começa a trabalhar um ponto essencial que a gente fala muito nesse treinamento, que é a questão da mudança. Toda vez que eu trabalho impacto e mudança, eu tenho as mudanças culturais e as mudanças comportamentais, que elas estão relacionadas com a mentalidade das pessoas. E quanto maior o choque, menor o comprometimento. E aí eu falo o seguinte, como eu vou fazer para que esse esforço seja otimizado, para que esse esforço seja equilibrado de uma maneira inteligente, usando essas ferramentas? Eu tenho que aplicar a ferramenta correta. Existem métodos para aplicação dessas ferramentas que a gente vai discutir também. Isso é importante. Se eu tenho um processo que ele dá problema, provavelmente falhou alguma coisa na questão dessa metodologia. Perdão, Bia. Até aquele assunto que a gente estava conversando ontem, né? A respeito de que a gente tem algumas ferramentas poderosíssimas que muitas vezes não têm o valor que realmente elas possuem, né? Eu estava comentando para vocês, né, que uma das ferramentas mais poderosas que a gente usa para buscar a análise de um problema é o 5 porquês e o Ishikawa. E muitas vezes as pessoas consideram ferramentas simples e usuais, ferramentas básicas do dia a dia, quando na verdade elas não estão sendo utilizadas e potencializadas da maneira que deveria, né? Exato. E até linkado ao que você falou no slide passado, com relação aos indicadores, né? Que a questão dos indicadores, toda a estratégia da empresa é definida pelos KPIs, o Hoshinkari, né? Mas o indicador, ele pode ser o seu maior amigo e o seu pior inimigo, né?
Com Porque certeza. eu já fiz Kaizens em que um setor tinha 71 indicadores e, na verdade, menos de 10 deles davam informações importantes. Então, o acúmulo de informação mais atrapalhava do que ajudava. O fato é que o que isso a gente acontece. conversou que o principal objetivo do Lean é buscar o valor para o cliente. A gente faz isso através de buscar os indicadores da empresa, né? Mas para isso a gente precisa ter indicadores bem definidos, né? O primeiro passo é ter os indicadores bem definidos. E aí, para definir isso, Bia, eu gostei do seu exemplo. Se a gente pensar em valor para o cliente, quem que é o cliente que consome a informação do indicador? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder, porque muitas vezes a gente está gerando um monte de informação inútil dentro da estrutura, está alocando pessoas para fazer a geração disso, recurso, sistema. Tem gente passando dias mastigando informação no Excel para montar esses indicadores que ninguém olha. Isso. Então, assim, o valor para o cliente não é só para o usuário do meu produto, do meu serviço. O meu chefe também é meu cliente. O meu funcionário é meu cliente. O colaborador do time de melhoria é o meu cliente. O motorista que está lá sendo atendido na portaria também é meu cliente do processo de entrada. Eu preciso olhar para todas essas pessoas. Tive um exemplo, Bia, quando eu cheguei na Bosch, lá em 2010, me passaram uma atividade lá na segunda semana que eu tinha que entregar 36 indicadores num formato PowerPoint ridículo para um indiano lá. E eu passava 4 dias para atualizar esses indicadores. Um gerente de abastecimento e distribuição, 4 dias montando um PowerPoint para mandar com os indicadores. E aí começa viagem e problemas e tal, e um mês eu esqueci de mandar o indicador para o indiano. Lembrei 10 dias depois. Falta, né? Não sentiu falta. Falei, opa, peraí. Segunda vez, esqueci de propósito, não mandei. No terceiro mês, um cara da Argentina me perguntou alguma coisa. Que ele sentiu falta de uma informação que o indiano não mandou para ele. Porque ele não recebeu, não mandou. Aí eu montei 3 indicadores, só 3, e eu gerenciei 19 países com 3 indicadores. Cobertura de estoque, custo logístico e nível de serviço de atendimento, só 3. A gente fazia 1,5 milhão de pedidos por mês nesses 19 países, com esses 3 indicadores, e funcionou. O maior perigo é justamente você focar em gerar informações que não são importantes e não focar no que de fato é o problema, né? Por isso a importância da gente ver o que é importante para o cliente e estar no Gemba para presenciar. Exato. Fernando, a minha apresentação termina por aqui. O conteúdo que eu queria ambientar todo mundo para a gente começar as perguntas termina por aqui. Posso devolver para você para a gente começar a organizar essas perguntas? Não sei se você já recebeu, se a gente vai fazer tudo agora, online. Não, eu acho que eu recebi algumas perguntas aqui via chat. Eu vou ler aqui algumas que foi colocada e depois a gente abre para mais colocações. Pode ser, a pessoa abre o microfone, abre a câmera e pode fazer pergunta direta, que eu acho que fica bacana, como a gente está ao vivo aí trocando ideia, essa é a nossa mensagem, né? Vou ver aqui, acho que é do Mário Coelho. Mário, depois se quiser colocar, se aparecer aí, imagino que ele até lá na fábrica, mas a pergunta dele é assim, na sua visão, Paulo, quais os principais obstáculos para a implantação do Lean, por onde começar, o desperdício está disfarçado em trabalho útil, né? Legal, boa pergunta. O Mário, qualquer projeto ou qualquer mudança que você faça em qualquer organização vai enfrentar resistência. Por quê? Quando eu penso em Lean, eu estou otimizando e racionalizando os meus recursos. Então é natural que as pessoas que escondem ineficiência dentro dos processos, elas sejam expostas. E aí a gente entra numa questão muito complicada na nossa cultura latina, que é o ego. Então, todos os projetos Lean que eu trabalhei de implementação, seja de um simples 5S até um processo um pouco mais complexo, que é uma gestão Lean, uma gestão de melhoria contínua, a gente começa a deparar com algumas pessoas, inclusive de alto nível, que elas se sentem desconfortáveis. Por quê? Você reduzindo um custo vai aparecer uma ineficiência. Você otimizando um fluxo, aparece outra ineficiência. Você alinhando um takt time e colocando o fluxo dentro da fábrica, vai aparecer falha.
E isso não é legal mostrar. Então a gente acaba expondo. E isso é o início das nossas resistências. Então toda vez que a gente tem uma resistência para qualquer projeto que vai te trazer uma melhoria, pode observar que por trás tem alguém que está se sentindo ameaçado, está sentindo que o ego está sendo ameaçado. Eu não vou ser mais o cara principal que vai gerar todas as informações. Por quê? Porque eu tenho processo agora. Eu tenho estrutura, né? Então, essas são as dificuldades, quando a gente bate com o ego das pessoas. E por onde começar? Eu gosto muito de fazer piloto. Ah, o Mário está aqui, estou vendo você, Mário. Eu gosto muito de fazer piloto. Então, se é um negócio muito grande, pega um departamento ali, pega um pedacinho da sua operação e faz. Vai dar um resultado diferenciado. E alguém vai falar para você assim, Mário, poxa, que legal, o que você fez aqui? Conta para nós. Aí é hora de vender os benefícios do Lean. Olha, eu fiz isso, mas se a gente fizer para o resto, de 10 que você ganhou, pode virar 100. Então a gente dá o gosto como fazer um test drive. Como você escolhe o carro? Experimentando, fazendo aquela experimentação. Então muitas vezes é legal a gente fazer isso com um projetinho piloto. Isso ajuda a reduzir bastante a resistência. O trabalho útil nem fale. Eu vi empresas aí que eu coloco um cara para apertar botão, para fazer aprovação automática de coisas no sistema, né? Tem muita coisa aí. Mas legal. Então, até sobre esse assunto também, né? Eu sempre fiz o quanto é importante a gente ter convencer as pessoas de que as ineficiências, né? A gente não está lá como gestor Lean para apontar as ineficiências das pessoas, mas para mostrar que elas podem ser melhores do que elas já são, né? Conseguir enxergar isso como uma solução e não como um problema. Por isso que é tão importante a gente ter gestores Lean, né, nas nossas linhas, né? Até vinculado à pergunta do Mário aí, né? Qual a importância da gente ter gestores Lean dentro da organização, com o pensamento Lean e com essa mentalidade. É isso aí. Justamente a gente conseguir fazer eles trabalharem a cabeça da operação para ver a quantidade de processos que a gente pode fazer em paralelo, uma ideia que eles podem dar, que vai dar uma melhorada no ciclo, na qualidade da peça, né? O papel do gestor é justamente, na minha opinião, essa mudança de mentalidade mesmo e de comportamento. Uma colocação, a segunda pergunta do Mário aí, qual é o papel da liderança na implementação do pensamento Lean? É top-down? Tem uma pergunta do Anilson, eu vou ler em seguida, porque aí a Bia pode estar falando um pouquinho mais também, que ele até falou, Bia, monta um curso de Kaizen para a gente e tal. Mas, assim, qual é o papel da liderança na implementação do Lean? É top-down? Paulo? Depende, Fernando. Se você quer ter um projeto de sucesso, não pode ser top-down. O top-down As pessoas têm que enxergar ser... a importância de baixo, né? Exatamente. O top-down, ele é muito perigoso porque, da mesma maneira que você pode dar a carteirada e forçar com que as pessoas entrem no processo, se elas não estiverem convencidas do valor desse processo, dessa mudança, ele vai gastar muito dinheiro, muito esforço e não vai acontecer. O que deve ser, sim, top-down, na minha opinião, é o comprometimento. Assim, eu quero o comprometimento de que vocês entendam o que vocês estão fazendo, de que vocês entendam quais são os benefícios para o departamento de vocês, para o trabalho de vocês, para a vida de vocês. Eu já tive casos de implementação de 5S até que a pessoa foi trabalhar melhor vestida. Começou a cortar o cabelo decentemente, fazer a barba bem feita, porque o ambiente inspirava excelência. A gente fez só um 5S. Entendeu? Então, a questão da participação do gestor, na minha opinião, ela é essencial. O gestor tem que comprar a ideia, ele tem que cobrar os resultados dessas implementações, ele tem que participar das decisões, dos programas, dos investimentos, se forem necessários, e ele também tem que dar um exemplo. Então, se a gente começa a trabalhar um projeto, vamos montar uma academia Lean, ou vamos montar um time de gestão Lean dentro lá da operação do Rodrigues. Se a gente precisa desenhar ou trabalhar um ponto muito crítico, eu chamo o Rodrigues e falo, chefe, vem participar da reunião, ajuda a gente a decidir. Não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Acabou ali.
Então, a postura da alta direção, da alta gestão na participação do processo, ela é essencial. E o segundo ponto é o exemplo. Então, é importante que a gestão também tenha algumas contribuições e também trabalhe, se possível, alguns projetos em paralelo. E compartilhe isso com os outros níveis da organização. Aí a gente consegue um negócio chamado aderência. Todo mundo está Projetos dentro de do barco. melhoria, eles têm os momentos que eles precisam ser top-down e tem os momentos que precisam ser bottom-up, né? Eu acho que o momento que a gente está no Gemba é essencialmente bottom-up. A gente precisa ouvir a operação. Mas, para mim, o top-down de um projeto de melhoria é essencialmente o CEO e a liderança acreditar que isso pode dar certo. É o top-down, Bia. Eu penso assim, se você tem uma necessidade, por exemplo, o presidente da sua companhia chega e fala, Beatriz, seguinte, preciso reduzir o custo de produção em 50%. Que ele faça um top-down da meta. Mas não, olha, a partir de segunda-feira vai ter que ter um time assim, assim, assado, e vocês vão ter que me entregar 5 projetos por dia. Você vai ter São extremos, né? Isso é completamente com diferente. tempo dedicado, né? Exatamente. Você fazer o deployment, você fazer a comunicação da necessidade do negócio é muito diferente do que você forçar uma situação. Porque aí você começa a implicar naquela questão de, bom, meu chefe quer 5 projetos por dia, eu faço 5 a 3, ele não vai ler mesmo e eu entrego. Eu já vi situações assim. Você entrega qualquer coisa para garantir o volume, porque isso foi um negócio top-down. Na verdade, qualquer projeto, ele tem que ter o patrocínio da alta direção e dos diretores. Se eles não Patrocínio é a tiverem palavra, compromisso, Fernando, é isso aí. o time está indo para um canto, as pessoas vão para o outro, né? Uma outra questão que foi colocada aqui, do Alexandre, eu não sei se você consegue visualizar aí também, Paulo, é como trabalhar com o Lean, onde já existe a metodologia Indústria 4.0. Você pode até falar um pouquinho da 4.0 aí, porque eu acho que 4.0, eu vejo assim, a BMW tem um pouquinho do 4.0. Eu não vejo mais ninguém assim com 4.0 instalado na ponta da linha, mas essa questão foi do Alexandre. Eu não estou vendo a questão aqui, mas vamos lá. 4.0 é fantástico, eu sou um grande fã dessa ideia de conectividade e de alinhamento dentro da cadeia a partir da troca de informações. E o Lean, ele vem complementar a estrutura para a implementação do 4.0, ele vai colaborar bastante para a harmonização desse fluxo de materiais. A gente tem que entender o seguinte, eu colocar, por exemplo, o 4.0 é mais complexo um pouco do que se fala por aí. Quando eu penso em comunicação, eu tenho primeiro que montar uma estrutura na minha organização. Essa estrutura ela tem que ser completa, ela tem que ter conectividade, tá? Ela precisa de informação relevante e confiável, então eu tenho que ter master data perfeito, números perfeitos, informações perfeitas para formar as bases de dados. E aí eu vou começar a automatizar. Eu crio, seja num sistema, numa nuvem, num blockchain, onde seja, eu crio uma inteligência artificial, que é um processo avançado de automação, que vai tomar decisões com base em cenários pré-definidos. Então não existe aquela questão do robô que sai atirando em todo mundo, alguém programa. O homem vai ter que ensinar a máquina para tomar uma decisão mais rápida. Então se eu tenho um robô de solda conectado num ambiente 4.0, com base nas variações de temperatura, métodos, processos e todos os algoritmos que ele foi desenhado ou programado a partir de inteligência artificial e aprendizado de máquina, ele vai regular na solda taxa de oxigênio, taxa de avanço do arame, temperatura, tamanho do arco, todos aqueles componentes que vão garantir que a solda seja perfeita e estável, em função do quê? Das medições de variações de processos anteriores. Então eu venho trazendo essa informação ao longo do processo e eu tomo a decisão de maneira automática no momento da execução da atividade. Qual a vantagem? É mais rápido do que trazer um soldador para regular o robô peça por peça, nesse exemplo que eu estou dando. Se eu penso numa cadeia conectada, eu preciso pensar na harmonização desses processos. Eu não posso pensar, por exemplo, num 4.0, onde o meu motorista fica brigando com o porteiro porque tem fila de caminhão na balança. Eu não posso pensar em 4.0 se na minha produção existe variação, existe variabilidade e ela é descontrolada.
Eu não posso pensar em 4.0 se o meu processo é instável e eu tenho variações no fluxo de produção ou no fluxo de abastecimento. Então, nesse sentido, Alexandre, né? Nesse sentido, Alexandre, o Lean ele vai ser a base para você começar a harmonizar o seu processo, para depois investir em automação, para depois investir em inteligência. Então, seria um bom ponto de início, na minha opinião. Excelente, assim, Isso. até uma colocação que eu vejo muito isso aí, o pessoal de 4.0, tô vendo o mercado cheio de consultores de 4.0, aí você olha para a empresa não tem nem o gerenciamento da rotina funcionando. Como é que você vai colocar um 4.0 se você não tem nenhuma ideia dos processos e tudo mais? É como se fosse pegar dinheiro e jogar dinheiro no lixo. Logo Fernando, de cara, assim, né? eu fui chamado para fazer um orçamento para a implementação de um processo de 4.0 numa indústria automobilística. Eu não vou falar a marca do carro, que vocês devem ter carro dessa marca. Eu cheguei nós fizemos todo um processo, né? Fizemos algumas conversas, tal, a parte de levantamento para fazer a proposta técnica. E eu cheguei num ponto que era o seguinte: não dá para você automatizar um fluxo internacional com conectividade, torre de controle e tudo, se o planejamento de abastecimento da fábrica era feito no Excel. A pessoa não confiava no Master Data do SAP, fazia o download do SAP, mastigava no Excel, gerava PDF e mandava para os fornecedores. E eu vou te dar um exemplo ainda pior, Como? Paulo, que eu já vi algumas informações que são geradas, a mesma informação no SAP, no Excel, no Power BI, as mesmas coisas, né? Aí E você começa a duplicar. Isso não é inteligente, isso não é 4.0. Você precisa eliminar isso e ter uma base única e confiável. Até falando aí de questão de equipamento, né? Vou dar um exemplo que eu já vivi também. Da gente tomar a decisão de comprar um equipamento caro antes de fazer uma análise se de fato esse equipamento é necessário, né? E com o tempo a gente vê que, na verdade, com a compra do equipamento, ele atrapalhou mais do que ajudou. E viu-se que o caminho correto, na verdade, era otimizar o processo. E o equipamento virou um elefante branco, entendeu? Então, é um tipo de coisa que pode acontecer. Pode acontecer, não é em várias empresas, pequenas e grandes, viu? É muito mais fácil você falar que o problema é o equipamento para comprar, né? Do que resolver o gargalo do processo. É isso aí. Deixa eu ler mais uma pergunta, aqui tá chegando bastante perguntas, isso é bacana. Eu vou ler aquela do Arilson lá atrás. Né? Eu gostei do comentário do Mário aqui, tá? Depois eu vou falar sobre ele. Paulo, é muito comum as pessoas associarem a metodologia à linha de produção, que inclusive foi até a proposta da nossa live, a gente desvincular ela um pouquinho da linha de produção e trazer para... É isso aí. Fala sobre a metodologia no setor de serviços. E aí vem aqui um comentário de Bia, né? Bia Beatriz, monta o curso de Kaizen para a gente, né? A gente já tem um curso de Lean Kaizen, viu? Aí já vem a pergunta do Mário, que eu pulei essa do Ariston para dar uma sequência no assunto. Aí, em seguida, vem uma pergunta da Isadora, que é associado também, né? Em que casos as ferramentas como o PDCA e Ishikawa não são aplicáveis? Já é uma pergunta mais técnica, né? Mas pode juntar as duas aí e responder, e a Bia pode falar um pouquinho do Kaizen também, para que o Kaizen é uma das técnicas, né, dentro do Lean que pode estar contribuindo. Bom, Isadora, funciona assim. Alguns problemas, a gente tem uma causa raiz definida. É muito fácil identificar a causa raiz. O PDCA e o Ishikawa são ferramentas elas são complementares, na verdade. O PDCA é um processo estruturado onde eu vou fazer uma análise de um problema, né? Então eu faço uma etapa de planejamento. Dentro do planejamento eu tenho uma parte muito importante, que é a definição do problema. E na definição eu preciso saber o que está acontecendo, como está acontecendo, qual é o impacto do que está acontecendo e qual é a possível causa raiz que a gente vai tentar testar. Eu não vou fazer paralelo com o DMAIC, que o DMAIC é um pouco mais completo, na minha opinião, é uma ferramenta diferente, tá? Mas dentro do PDCA, por exemplo, na parte P do Plan, quando você vai fazer a delimitação ali do problema, você pode usar um Ishikawa, que é uma ferramenta de investigação onde você vai dividir ali 6 pilares, né? Métodos, máquinas, processo, pessoas, ferramentas e informação,
para que você consiga olhar de 6 ângulos diferentes o que pode ser a possível causa raiz que explica o seu problema. Se eu tenho uma causa raiz simples, pode ser que essas ferramentas sejam desnecessárias. Eu vou usar um PDCA para uma ferramenta, para uma causa simples, ele vai ser um desperdício, vai ser uma perda de tempo. Ou talvez ele não responda a sua pergunta. Então esses são os Paulo, momentos. então, assim, não é aplicável quando eu já conheço a causa, né? Assim, coisa mais simples, que não tem a necessidade de eu aplicar nenhuma ferramenta. Exato, se ele for um problema simples. Se ele for um problema complexo, que você tem várias variáveis para analisar, aí sim você tem que ter uma abordagem estruturada. E aí o PDCA ajuda bastante. Então, Tem um ver e agir, né? Tem um ver e agir, vai lá e faz. Vai e Não faz precisa e estar pronto. analisando, não vai estar Exatamente. pensando solução. A causa é óbvia. Um ponto, Mário, por exemplo, se você tem uma... Você chega isso aí foi um exemplo que eu vi na... Não lembro, foi algum fornecedor, eu não lembro o nome agora. Tem uma mancha de óleo no chão. Eu posso chegar e passar um paninho na mancha e tirar o óleo do chão, eu posso pôr uma bandeja embaixo da máquina, ou eu posso buscar dentro da máquina o que está vazando. Em alguns problemas, a gente vai querer só passar um paninho no chão e seguir para o próximo. Mas se eu quero olhar qual é o parafuso que está vazando, eu preciso de uma estrutura para investigar isso dentro da máquina. Então pode ser que o ver e agir resolva? Pode ser que não. Se não resolve, ou se você vai lá e toma uma ação, daqui 15 minutos aconteceu o problema de novo, aquela ação não foi efetiva. Então você precisa de alguma coisa mais aprofundada para trabalhar. É aquele ponto que a gente estava discutindo ontem, né, Paulo e Fernando, né? O cuidado que a gente tem que tomar para não fazer uma causa especial virar uma causa comum, né? Às vezes a gente vai fazer uma análise, Exato. por exemplo, que está atrasando muito no nosso processo e aí a gente coloca dentro do gráfico de análise um tempo que aconteceu um problema específico e que vai tornar a tua curva fora do padrão, né? Então a gente tem sempre que ter o cuidado também de quando for fazer essas análises, inclusive no Ishikawa, tirar as causas especiais de linha e tratá-las à parte. Beleza. Ô, Rodrigues, a gente tá encaminhando para os finais aqui, está faltando 10 minutinhos. Eu acho que você tinha mais uma pergunta para fazer aquela hora que você deixou. Eu vou fazer a primeira, abrindo a porta aqui, e a segunda, você quer colocar aí agora? Eu acho que ele não tá ouvindo aí. Vou ver aqui, Beatriz, aquela pergunta... Beatriz, aquela sobre o Kaizen, né? Dá uma palhinha bem rápido aí. Tem uma boa aqui do Kaizen, hein? Qual Kaizen. Posso fazer, Beatriz? Aqui o João está perguntando aqui, ó. Como a gente consegue... Na verdade, vou resumir, tá? Eu vou juntar a do João e a do Ezequiel. Nesses tempos de pandemia, como a gente consegue fazer um bom projeto Kaizen pensando nas pessoas trabalhando como home office? Até o João Paulo é meu primo aí. Boa noite aí, primo. Ele até colocou aí na pergunta. Então, eu acho que o nosso maior desafio já começa da gente mesmo se disciplinar em fazer o nosso Kaizen em home office, né? O quanto é difícil a gente parar na nossa mesinha e, de fato, focar as nossas horas de trabalho. E engraçado é que, às vezes, a gente consegue ser mais produtivo em casa também, né? Tem o inverso. Às vezes a gente está no trabalho ali apagando incêndio e não consegue se sentar para fazer o que a gente faz. Mas eu acredito que nesse cenário aí de pandemia entrou muito em jogo também a questão do lean office, né? Da gente conseguir enxergar, da gente sentadinho ali com o nosso computador e conseguir ver os processos que a gente está fazendo nesse trabalho de home office, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? O lean office, a gente às vezes não enxerga o quanto de desperdício a gente tem, né? Tem um estudo que fala que cerca de 99% das atividades que a gente faz dentro do lean office, dentro das atividades de office, não agregam valor, enquanto na produção é 95%. Então, geralmente as atividades de office, elas geram mais desperdício do que as atividades fabricam. Então, a oportunidade não falta, né? E, assim, eu acho que nesse cenário de pandemia, a gente conseguir focar na parte de processos também, né? Conseguir fazer um mapeamento para conseguir enxergar as coisas de forma clara.
Uma colocação aqui, eu acho que é do Mário também, né, que eu achei bem bacana aqui. Transforme os líderes para que eles desenvolvam as pessoas criam melhores processos e os melhores entregam mais valor ao cliente, atingindo o propósito da empresa. Excelente. Deixa eu ver Isso aí que outra eu ia aqui. comentar, Fernando. Você pegou aí, ó. Isso aí, Mário. Beleza. O Mário dá maior orgulho, né? O Mário é nosso tutor, Master Black Belt aí da formação de Black Belt, é excepcional. E especializado nessa área aí, né? Deixa eu ver aqui, para não escapar ninguém aqui, o Arius foi respondido. Mais alguém queria fazer mais alguma pergunta? Vou Rodrigues? perguntar aqui. Eu vou tentar colocar para a turma, certo? Porque eu sei que é um negócio que é bem com bastante dificuldade no dia a dia, é a gente conviver aí com os trade-off, né? Cheinho de trade-off. Um deles passou aí nos assuntos, e eu queria voltar aqui o assunto só para a gente lembrar ele. Quando se fala em produção enxuta, no método das ferramentas do Lean, sempre você busca aí reduzir estoque como uma delas, com uma forma de você liberar mais capital aplicado aí dos investidores, né? Que é uma dos principais elementos aí sugador de dinheiro. Uma outra é você aumentar nível de serviço, né? Você atender mais rápido, você ter estoque, para poder não ter ruptura nos atendimentos e dar velocidade. Por outro, o sócio precisa de dinheiro, está tudo aplicado nos estoques, pressiona o pessoal de suprimento, logística, produção, para poder menos estoque na cadeia como um todo. Como é que lida aí com essa dinâmica, né? Por um lado, menos estoque, por outro, mais estoque. Eu sei que vai acabar tendenciando para ir para o sócio, né? Porque é o cara que paga a conta. Mas existe uma dinâmica do mercado que agora, nessa situação de velocidade, quanto mais rápido, mais se destaca, modelo ágil, né? Como é que o profissional do Lean consegue colocar isso como uma luta diária, né? Como é que se sair desses trade-offs? Também pode ser para o Mário, viu, Mário? Eu sei que você é valente nisso. Vai lá, Paulo. Isso aí é um desafio, né, Rodrigues? A gente tem aí comportamentos e comportamentos. Quando a gente tem um comportamento profissional dos donos da empresa, dos presidentes, fica um pouco mais fácil discutir essa questão do trade-off. O problema é quando a gente trabalha numa empresa de dono, que o dono fala, eu quero ter 90 dias de estoque, ponto. E ele compra qualquer coisa para ter 90 dias de estoque. Empresas altamente capitalizadas, que foram passando de geração para geração, eu tenho encontrado muito isso nesses últimos tempos. Mas o profissional Lean, ele consegue trazer muito ganho para esse tipo de situação quando ele começa a enxergar e mostrar os processos e o fluxo de valor dentro da cadeia. Então, se você tem uma situação dessa, onde o dono resolveu ter 90 dias de estoque, você consegue mostrar para ele que ele poderia ter 35 ao invés de 90 e colocar 28 milhões de reais ou 30 milhões de reais no caixa da empresa, a conversa começa a mudar de direção. Então, conhecer o processo, conhecer as ferramentas adequadas para fazer essas análises e conhecer o negócio, essas três coisas combinadas vão permitir com que você venda o valor da abordagem Lean dentro da operação. E aí você consegue discutir de maneira mais profissional, mais equilibrada, essa questão do trade-off. Sem conhecer o processo, sem conhecer o negócio, não adianta nada ter a ferramenta na mão, tem que combinar os três. Beleza. Gente, nós estamos caminhando aí, olha que bacana, já está indo aí estourando um pouquinho já o tempo, eu fico muito contente aí, muito feliz da interação, né? Eu acho que é isso aí que é bacana, e todos nós aqui querendo nos ajudar, né? Um pouquinho de conhecimento daqui, um pouquinho dali, um insight, uma luz aí que nos ajuda em alguma dificuldade, algum problema, né? Eu acho que é isso aí que é a coisa mais válida que tem, né? Legal é fazer passar um pouquinho do conhecimento, mas o quanto a gente aprende também, né? Muito legal. Aprende, é legal. Esse debate é muito bacana. Eu estou vendo aqui muitas pessoas que eu conheço, alguns caladinhos aí, mas pessoas excepcionais aí nas suas respectivas áreas de atuação, né? Eu acho muito bacana, muito bacana. E tem alguém que está respondendo aqui, é o Mário, né? Eu estou aqui hoje só de ouvinte, né? Olha lá. Que legal. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se eu esqueci de alguma aí, pessoal, me perdoa.
realmente por causa do tempo a gente programou para ser 1h20, né? Já estamos estourando aí para 1h25, um pouquinho mais, né? Eu queria que o tempo fosse maior, né? Mas eu acho que todos nós, amanhã é sexta-feira ainda, né? Então, amanhã é dia de batente para todos, né? Eu queria agradecer muito aí a participação de todos vocês, queria agradecer especialmente aí ao Paulo, né, de estar dedicando. Eu sei que você tem aula amanhã, né, do MBA, já é puxado, Amanhã é final de sábado, semana todinho, né? fim de semana. Quem sabe, final de semana todo, mas dedicar aí um pouquinho do teu tempo para estar conosco. Agradecer a Beatriz, viu, Beatriz? Sei que você chegou correndo do trabalho aí, tirando a máscara, né, e tal, para estar... eu acho que está no trabalho ainda, né? Sim. Tá aí. Então, assim, é uma generosidade muito grande, né? A pessoa dedicar um pouquinho do tempo para estar trocando ideia, compartilhando, que é esse o nosso intuito, a nossa intenção. E Mas não deixa o especialmente de pessoal ir quem... embora não, Fernando. Tira uma fotinha antes, viu? Ah, pessoal, não Ah, vamos é? embora ainda Oh, não. Vamos depois todo mundo abrir a câmera para a gente bater uma foto para marcar esse registro aqui. Não vai se embora já não, vai se embora já não. Viu? Eu já tô vendo gente aí querendo dar tchau. Segura o Tá, pessoal para tchau, poder... não dê tchau não. Queria depois, como é que é o Rodrigo? Você coordena aí como é que é a batida de foto no final, né? Eu queria agradecer, passar para o Paulo falar aí as últimas palavras dele, a Beatriz também, e no final não saiam, para a gente abrir todas as câmeras e fazer um print da tela aqui para a gente guardar de lembrança, viu? Fernando, vamos fazer o print agora. Então, beleza, vamos lá. Vamos Todo fazer mundo já. abrindo a câmera aí. Não tem problema, o cachorro tá lá no fundo, lá para aparecer Olha o lá, todo gato, o mundo, olha lá. papagaio, né? Ó, tem alguém que tá sem câmera, não tem problema não, vai aparecer seu nome aí, viu, Adriel? Legal. E assim, que isso aqui seja, a gente tentou apresentar, né, um conteúdo bacana, mas também a abertura dos cursos que a gente tem disponíveis aí na Polo, né, do Paulo também, dos links que a gente para ser mais um canal de comunicação aí para a gente transmitir conteúdo. E para nós é legal estar falando e vendo o rosto de vocês, né? Isso é bacana. Como é que eu faço para visualizar a tela cheia com todos juntos aqui? Ah, pronto, visualizei aqui. Ó, tá dando 3 telas. Eu vou dar o primeiro print, ó, o sorriso aí de todo mundo. Esse eu vou sair nele, eu saio sempre com o olho fechado. Primeiro print aqui, ó. Beleza. Deixa eu postar no grupo aqui do WhatsApp. Espera aí, o nosso grupo... Ah, teve alguém aqui que já postou. O segundo print aqui, eu vou rodar a tela 2 aqui de novo. Tem alguns aí com a câmera desligada. Atenção, 1, 2, sorriso, pá, print. Pronto. Deixa eu postar lá no grupo aqui. Amanhã eu vou pedir para Lara ou para a Samila mandar para design fazer uma arte bem legal aí para a gente Legal. mandar para vocês. Tá? Essa apresentação que o Paulo fez aí, depois eu vou passar ela para vocês também, passar para o e-mail de vocês, tá certo? Desejar, assim, maior sucesso para vocês aí na carreira, reforçar os agradecimentos, né? E nos colocar sempre à disposição. O Paulo, eu sei que ele foi modesto aí, não fez a propaganda do livro dele, o autor geralmente não faz muito, né? Mas está aqui a propaganda do livro, Paulo. Depois coloca aí onde é que o pessoal pode acessar para comprar o livro, tá certo? Eu posso mandar no grupo, Fernando, o link? Pode, por favor, fique à vontade aí, porque eu acho que quem é Então tá autor, bom. né, vive de livros, né? Autor e professor vive de livros da palavra, né? Para nós é Então, eu acho importante isso aí. que fazer a tua propaganda aí, tá? Legal. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer estar aí com vocês. Obrigado pelo tempo. Eu sei muita gente aí já emendou trabalho com live, então fica meio tarde também, né? Dá uma canseira. Mas todo mundo atento aí, participações excelentes, perguntas excelentes, vale a pena, né? Obrigado, pessoal. Obrigada a todo mundo. Maravilha, obrigado, Paulo, obrigado, Fernando, Mário, Obrigada. Cris. Grande abraço para vocês. Até mais, gente.